Casa Show, nosso podcast da construção, mais um episódio hoje eletrizante. Para você que está no YouTube, é compartilhar, se inscrever primeiramente, compartilhar e acionar a notificação e nos ajuda muito, gente. Então, hoje, mais do que nunca, o meu boa noite vai para o meu fiel amigo escudeiro Edu Justino. Boa noite. Boa noite, Anderson. Boa noite, pessoal. Hoje é eletrizante. E hoje é eletrizante, extraordinário. E um tema muito importante que a maioria dos lojistas de material de construção não se adentra. E perde dinheiro, hein? E qual o tema? Fala o tema pra galera. Se você não quer perder dinheiro, assista esse programa até o final. Fala o tema. Precificação, pricing. Precificação, tal chamado pricing na linguagem, como calcular, né, o preço. inglesa, né? Como calcular preço. E ninguém mais, ninguém menos do que um profissional há mais de 20 anos no mercado do Matcom, com um currículo invejável. Ele, Fernando Kawahara, boa noite. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Fernando Kawahara, estou no ramo de material de construção há 20 anos. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante para o nosso segmento, que é a precificação estratégica. Muito obrigado pelo convite e vamos lá. Vamos lá. E lembrando que os nossos parceiros de sempre aqui, gente, ó, a Prumo Marketing, um grande abraço pra galera. A Azuri, que daqui a pouquinho tem uma novidade aí pro nosso convidado de hoje, né? Sempre o convidado tem uma novidade da Azuri aqui, né? Um presente. Sem o né? Sem o presente. Ah, sem o né, desculpa, Lucimar. É um presente maravilhoso. Daqui a pouquinho temos a Vox2U de São Bernardo do Campo para o mundo. Você que quer falar bem, não importa onde, não importa quem, Vox2U. Temos também a Acomac Grande ABC. Gente, tem muita coisa acontecendo. E também temos os nossos parceiros de impulsionamento, né? O Depósito Ribeirão, Rodrigão, um abraço Casa especial. Rosada. Casa Rosada e a Embramaco também sempre nos ajuda aí no impulsionamento. Gente, vamos começar, né, Fernando Kawahara, mas vamos dar a honra pro Edu, porque tem muita dúvida, né, Edu? Ele já esteve aqui no episódio, se eu não me engano, no 4, né? Terceiro. No 3. Isso. E o pessoal gostou muito do Fernando. Edu, vamos extrair o... Hoje é só ele aqui, né? Não, teve bastante gente, bastante pessoas. É bastante que fala. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Não, pessoas. Várias pessoas. Perguntando sobre o price, como calculava o preço. E o Fernando aqui é um expert e um professor. Professor, claro. Fernandão, eu vou falar o seguinte, que eu aprendi quando meu pai abriu a loja, ele passou para mim, que era o famoso, sabe o que na calculadora você colocava lá 1.6, 1.7, 1.8, e o material básico era o terrível, 1.3, 1.2. E o que significa esse 1.2, 1.3 aí? Bom, esse 1.2, 1.3 nada mais, nada menos que é um famoso markup, né? Então, a gente, baseado no custo que você adquire do fornecedor, você coloca um percentual aí para agregar e formar o preço de venda na ponta, né? Essa é uma modalidade bastante usada ainda, né? Algumas empresas que ainda não têm uma noção muito clara de como rentabilizar a empresa, né? Então, eles colocam o markup. Mas hoje já temos técnicas melhores para margem. O mercado, então, tá meio ultrapassado, no seu ponto de vista. Sim, da escola que eu vim, que é um grande home center aqui de São Paulo, nós Pode falar o nome. eu vim da 6C Casa de Construção, né? Então, nós descontinuamos o markup em 2004, né? Desde 2004 que a gente já trabalha com a margem, que é um percentual baseado considerando os impostos, né? Para a gente saber realmente quanto que é o lucro que volta por cada pedido ou categoria dentro de uma gama de produtos, né? Então, você utilizar a margem, ela ser mais assertiva do que o markup. Porque o markup você não sabe o que vai acontecer, né? Fernando, esse tema precificação, Edu, é muito importante, sabe por quê? Como eu sou representante comercial, às vezes eu gosto de sempre estar conversando com meus clientes, os compradores, e às vezes eu mando uma tabela, mas eu vejo que a maioria, eles me perguntam, né? Sempre é recorrente. E o preço? Quanto custa? E a informação do imposto, o tal do ST. Muito bacana. Né? Então, como que você enxerga isso? É simples calcular o preço de um produto? Bom, Eis a questão. Eu que sou apaixonado pelo tema, pra mim é fácil, né? Claro. Então, mas se coloca no lugar daquele varejista que ainda tem alguma dificuldade. Então, Alguma não basta. Bastante. Muito. Então, quando eu caí nessa área, eu tive uma dificuldade muito grande que foi entender a parte tributária. Tributária. Então, eu trabalhava na parte de processos, né? E me deram a função de ser o guardião da margem por fornecedor.
Só que aquele número que a gente fazia não acontecia no dia a dia. Aí eu fui procurar por que aquele número que a gente assinava lá, que tinha que dar 30 de margem, não acontecia no final do mês. E nós descobrimos uma série de problemas de processo e outra que não sabiam calcular a ST. Aí eu fui atrás, né? Desenvolvi uma equipe e nós treinávamos o comercial para que eles pudessem calcular esse ST, o tributado, e discutir isso com o fornecedor, né? Então, quando começamos a fazer esse processo, essa reunião com o fornecedor ela tornava mais produtiva, porque eu sabia qual era o meu preço na ponta e quanto que eu estava ganhando. Então, a gente sabia o que estava acontecendo no mercado, né? E eles sabiam que... na verdade, a dificuldade da ST ela é muito complexa, né? Para quem ouve, mas ela é muito simples a gente começar a estudar ela mais profunda, né? E a simplificação, como seria para, assim, a grosso modo? A grosso modo, hoje, qual foi minha escola? A minha escola é pegar o MVA, que é uma alíquota determinada pelo governo, calcular a base de cálculo, tá, e tirar o ST. Hoje MVA seria o quê? MVA é a margem de valor agregado. Margem de valor agregado. Isso. O que é a margem de valor agregado? O governo, ele pega a base de dados dele de notas fiscais de venda e ele pega todas as notas fiscais do fornecedor. Essa média, ele calcula o markup. Olha que interessante. Aí ele forma o MVA. Então ele fala assim, em média, no Brasil, um porcelanato é de 79% de markup. Aí ele pega esse estudo e fala, ó, o MVA da categoria da classificação NCM e tal é 79%. Né? Aí tem os ajustes interestaduais, cada estado tem seu ICMS, aí tem aquele MVA ajustado. Mas a grosso modo é isso, né? Então, um ponto importante também da ST, a gente fazia ganho fiscal. Então é mais fácil, é melhor eu comprar do Rio de Janeiro ou de Minas? Isso que é a pergunta. Essa é a pergunta. Nós temos aqui, vamos, é importante isso. Nós temos aqui em São Paulo, hoje, uma rede de franquias chamada ABC da Construção. Porém, o ABC da Construção, ela trabalha uma alíquota diferenciada porque a natureza da compra não é feita pelo estado de São Paulo, é feita pelo estado de Minas Gerais. E o Rio de Janeiro também, eu acho que é Minas e Rio, né, se eu não me engano. Então, qual é a diferença? Por que a alíquota realmente é mais baixa para Minas e mais alta para São Paulo? Porque cada governo, quando ele vai fazer o seu plano orçamentário, ele sabe quanto que ele precisa gastar, ter de dinheiro disponível para gastar, né? Então, cada estado ele tem seu valor de CMS. Minas Gerais ele tem 1, São Paulo tem 18, Rio de Janeiro 20, né? Qual que era o ganho que a gente fazia? A gente verificava qual que era o menor custo. Minas, se eu não me engano, 12. Minas são 12. 12. Tô bem, hein? E 18, e São Paulo eu tenho 18. 18. Né? Por exemplo, se eu recebo uma mercadoria de Minas, eu só tenho 12 de crédito e vou pagar 18 na saída. Certo. Então, e esse 6 aí? Então, aí que tá o gato. Aí que tá, dependendo da sua maturidade comercial. Porque assim, quando a gente tinha essa diferença de 12 para 18, nós calculávamos um termo que era interno dentro da empresa, chamava DECAD. O que é o DECAD? O fornecedor me dava de desconto essa diferença de alíquota. Mas aí isso é quando você tem um comercial mais atuante, um comercial que sabe fazer o cálculo na ponta do lápis e sabe demonstrar para a indústria quanto que ela precisa para ter sua rentabilidade e comercializar seu produto em São Paulo. Foi claro ou não? Foi confuso? Só o pessoal entender. Comprei esse copo aqui, o ICMS vem do Paraná, 12%. Aqui em São Paulo é 18%. Certo. Numa negociação, você tem que pleitear essa diferença de 6% de desconto. Na verdade, como a gente faz uma conta por dentro, 6,83 dá. É isso, 6,83. A fábrica tem condição de dar esse desconto de 6,83? Então, aí, se a fábrica tiver um planejamento orçamentário junto com a área de pricing, eles sabem que sabe se cabe no bolso ou não. Essa é a pergunta. Essa é a resposta, né? Porque assim, às vezes a gente pede, o cara fala, ele dá. Você fala, não tá dentro do meu orçamento, porque a indústria também ela é mais profissional que o varejo, né? Claro. Então ela sabe se cabe ou não, né? Geralmente... Ela tem uma margem de ajuste. Que geralmente a indústria ela tem mais que nós chamamos de tabela 1, tabela 2 e tabela 3, dependendo do volume de venda dela, né? Então ela sabe onde ela pode dar o desconto, porque ela deve ter uma área de price também estruturada para isso. Então o price já dá para ela. A tabela 1 você pode dar 10, tabela 2 você pode dar 5, tabela 3 você pode dar 2, dependendo do porte do cliente, né? Aí você faz essa conta toda e você vai chegar num custo gerencial? O custo, nós chamamos de custo de última entrada, é o custo fiscal, vamos dizer assim.
Vamos supor, agora não na microempresa, vai, num lucro presumido, num lucro real, esse copo custa 100. Isso. Quando eu dou entrada no nosso custo sem imposto, ele pega o 100 menos 18. É isso? Ele, 18 de crédito. De crédito, não, aqui não tem ST, vamos supor, aquele produto que não tem substituição tributária, que é o famoso débito e crédito ICMS. Exatamente, aí nós chamamos de tributado, né? Tributado. Exatamente, é isso aí. Eu pego 100 menos 18, que fica 82. Exatamente. Correto? Isso, exatamente. Aí você coloca a sua margem, aí colocamos a margem, os custos de nota, e calcula os 18%. Exatamente. Aí faz o famoso débito e crédito e paga os Isso, ICMS. Exatamente. Então eu tenho 18 de crédito na entrada e eu tenho 18 de crédito na saída. Aí eu faço um net, pago, emito a guia pro governo e pago. É um assunto polêmico. Não- Mas vamos lá. Não é polêmico, não. É polêmico, Mas por é quê? muito É importante. importantíssimo. Por quê? Como é que vai ficar essa situação? Vamos aspirar. A reforma tributária parece que tá passando aí, né? Não, já passou. Já passou, já. Pá, e como Tem Tem uma fica- transição de 5 ou 7 anos para isso Como é que você acontecer. enxerga essa situação tributária para as lojas de material de construção? Na verdade, eu posso só falar do meu canal no Instagram? Claro. Eu tenho um canal no Instagram, é @fkconsultge. Lá eu Vai tenho... aparecer na barra. Ah, vai aparecer na barra? Que bacana. Opa. Eu tenho uma explicação sobre a reforma tributária. Ah, legal. Legal? Mas eu vou adiantar aqui. Então, a reforma tributária, ela se fazia necessária, mas ela precisa de alguns ajustes. Certo. Né? Então, eu como consultor, eu não tenho lados políticos, né? Tá. Ela se fazia necessária. Mas ainda precisa de algum ajuste. Mas É, basicamente, o que ela fez? Ela pegou os impostos, unificou. Era para unificar para um imposto só, que é o IVA, que tem nos Estados Unidos, tem em outros países. Né? Ficou em 3 e depois agora parece que vai virar em 5 de novo. Você entendeu? Por quê? Porque aí ainda falta a área de serviços, prestação de serviço, há outros segmentos que ainda não pensaram nisso, né? Então, por exemplo, para a cesta básica eles vão zerar o imposto. No material de construção. Material de construção continua a mesma coisa. Eles vão, quando sair a alíquota, eles vão unificar uma e vai calcular. Guia. Ainda não se Qual sabe a o que sua vai fazer com a qual a ST. sua perspectiva? É boa ou ruim para o internauta que tá do outro lado ali assistindo? A simplificação tributária ela é sempre mais vantajosa, porque Sempre. você fala só um imposto, tem um imposto único para todas as unidades do Brasil, certo? Você ter um ICMS para cada estado é ruim. Mas assim, tem que verificar todas as áreas do Brasil, não só o varejo, tem que ver serviço, tem que ver uma série de outros braços da economia, né? Por exemplo, o ST não se sabe o que vão fazer ainda. Como fazer com a ST? Vai Mas acabar, pelo não vai? pelo que Eles estão falando que eles querem acabar com o ST. Vai ficar o débito e crédito novamente. Pelo que eu ouvi, a cobrança, na verdade, na origem, na verdade, vai ser o inverso, vai ser no consumo, Isso, na compra. na verdade, assim, vai voltar o que era antes da ST, É, teoricamente. certo. A grosso modo, né? O que foi feito a ST? O governo pensou assim, o cara que desenvolveu a ST é muito inteligente. O que ele pensou? Em vez de eu fiscalizar cada ponto de venda, eu fiscalizo a origem. A origem. Aí o governo, ele recebe antes do seu cliente comprar. Essa é a sua tributária. Ele substitui porque- o contribuinte. Em vez do lojista recolher esse imposto, quem recolhe é a indústria passa pro lojista. Que vai embutido na nota. É pro cara dali entender. Ele compra um... Vai lá, fala um produto aí fácil de... Porcelanato. Porcelanato. Eu gosto de cerâmica também. Tá, vai lá. Ele compra um porcelanato, né? Senhor, né? A nota fiscal, ela sai com o ST, que hoje está oscilando entre 9 de ICMS mais ponto 9, dá 10,27. Legal. Que é a junção do ICMS mais o IPI, Perfeito. certo? Esse imposto é pago, é o primeiro, né? Tem empresa que cobra com 7 dias, algumas com 15. As faturas, os boletos, né? Primeiro vem um é o boleto primeiro com o dos valor impostos. dos impostos. Dos impostos. Então é isso que você quer dizer. Pô, É isso. o produto mal chegou no estoque da Casa Rosada, o primeiro boleto já é o imposto. É o imposto. Ele Então- não pagou o fabricante, mas pagou o governo. Exatamente. Aí depois o fabricante vem e pede o reembolso, que está incluso na nota. Mas aí, então, com a reforma tributária, parece que isso vai acabar. Ou seja, o governo vai voltar a fiscalizar cada ponto de venda, porque ele só recebe quando você informar a venda. Se informar a venda, né? É isso que ainda não tá muito escuro ainda, né? Por isso que se fala de uma alíquota boa para que o consumo, as pessoas não soneguem, né? Que é um grande problema, né? Você que é lojista, você abre o jogo com a gente aqui. O panorama que eu enxergo, assim, tirando o ST,
qual que vai ser o privilégio? É as ME, microempresas. Tá correto. Tem que ter aquela, acho que é 1.200.000 por ano, né? Aí tem que é um imposto que é 12, acho que é 8 ou 9% que você paga direto da emissão de nota e não tem o ICMS. Já tá tudo embutido ali. Isso. Vai ajudar a pequena e média empresa. Você enxerga assim. Isso. Va- A transição começou agora faz um ano, né? Faz um ano, acho que começou a transição. Vamos ver o que vai ser desenvolvido aí pelo governo. Mas assim, a reforma ela se fazia necessária. Não, Mas ninguém tirava do papel, né? porque é muito mais fácil, né? Que é mais fácil. É tanto imbróglio jurídico, isso, aquilo. Eles. E você sabe quem sabe a maioria que ganhava? É as grandes empresas, os grandes players do mercado. O porquê? Eles têm as grandes empresas de contabilidade, advogados. Então eles acham essas brechas aí para não pagar tantos impostos. Sim. Bom, agora vamos voltar aqui naquela ideia rasteira. No dia a dia, qual vamos dizer assim, é fundamental, é necessário, mas muita gente não usa da forma correta. No seu ponto de vista, como profissional da área, consultor de pricing, de precificação, qual é as vantagens da sua precificação ser exata? Ela ter um cuidado ali no dia a dia? Quais são os atributos da precificação para que uma empresa de material de construção caminhe com saúde financeira? A precificação estratégica ela é muito importante quando você usa a margem. Quando você usa também antes disso, eu vou só falar tipo de precificação, né? Então tem uma precificação para o mercado, que são aqueles produtos nós chamamos de produtos sensíveis, né? Que são, todo mundo sabe o preço de cabeça. Esse você tem que precificar baseado no mercado, né? Que nós chamamos de itens de curva A, pode chamar de itens sensíveis, que tem uma elasticidade alta, né? Aí você tem itens de curva B e C, aí você pode precificar baseado na sua necessidade da sua empresa, né? Que nem eu falei, acho que no episódio anterior que eu participei, a precificação ela tem que estar ligada diretamente com o DRE. Porque quando você faz o seu planejamento orçamentário, não tem a famosa margem de contribuição, aí você tem sua venda, devolução, menos imposto, você tem sua margem de contribuição. Ali é onde você determinou o seu preço para pagar todas as linhas de baixo. Aí você tem o seu resultado final, né? Por isso que você tem que ter uma precificação assertiva, saber quanto que você está ganhando por produto ou por categoria. Porque assim, às vezes as pessoas elas precificam por markup, mas não sabem que quanto que ganhou de crédito, quanto vai sair de débito de CMS, quanto que veio de ST, quanto que não veio. Então ela joga tudo 40, ela podia jogar 50. Que é onde cabe, né? Então, você saber exatamente quanto vai sobrar, você vai saber quanto está a sua margem de contribuição, se aquele número é saudável para você pagar as suas linhas de baixo, a despesa operacional, a despesa administrativa, né? Então, quando a gente vai numa empresa, a gente fazer uma consultoria, fazer um diagnóstico, uma avaliação, a gente começa pelo DRE, né? Te ver quanto que tá e quanto que você quer. Aí, essa parte... Fernando, queria explicar para o pessoal que tem muitos lojistas não sabem o que é um DRE. Ah, que legal. Eu sei. Se você pudesse... Então, o DRE, ele é um relatório, né, em que mostra o demonstrativo de resultado do exercício. Então, você tem sua venda, suas devoluções, seus impostos, tem sua margem de contribuição e tem as linhas com despesa administrativa, despesa operacionais. E no finalzinho, deduzindo tudo isso, você tem o seu resultado final, que é quanto te sobra de toda a sua operação. Né? Geralmente, quando eu vou nessas empresas, eles utilizam muito o conceito de caixa. Né? Então, utilizar o conceito de caixa significa, tá entrando, saindo, eu tô pagando as contas, a empresa tá bem. Fluxo de caixa. É assim, ele usa o DRE tem duas visões. A visão de competência, que é tudo que ocorreu dentro do período, e a visão caixa. Geralmente, as empresas estão usando caixa. Ela vê que entrou dinheiro e saiu, tô pagando as minhas contas, sobrou um dinheirinho, eu tô bem. Mas a visão, na verdade, tem que ser a competência, porque tudo que você gastou e o caixa é consequência. Porque assim, tudo que você comprou virou dívida. É um compromisso. Contas a pagar. Né? Então você vai saber se aquilo ali deu positivo, seu caixa estará positivo. Se você utilizar só o caixa, você não sabe como está. Porque às vezes a pessoa fala, eu paguei, entrou dinheiro, saiu, paguei, tá tudo ok. Mas às vezes não é bem assim. Né? Então, quando a gente vai fazer esse diagnóstico, a gente explica por que a gente tem que usar o DRE na base competência, né? E vamos... Como é que os lojistas, o Eduardo pode me corrigir aqui, normalmente quando numa conversa assim, informal, a pergunta é,
qual o seu real lucro? Aí ele faz aquela continha, né? Custa, tá mais 60, 50, 60%. Ah, me sobra 7% da operação. Esse 7% normalmente é feito de uma maneira correta? Ele tem esse, é real esse número? Ou não? Ó, eu já peguei empresas em que o DRE caixa dava 7, quando eu fui fazer o competência ele dava 2. 2. Você entendeu? Aí por isso que aí ele fala, não sabia. Opa, por que não? Vamos lá ver, né? Aí a gente começou, porque eu até explicar pra ele que aquela compra virou um compromisso financeiro. Você entendeu? Porque assim, se você tem um compromisso financeiro e ele deu positivo, você sabe que seu caixa vai dar positivo se você gastá-lo da forma correta, né? Tirar o seu prolabore e tudo, a retirada do sócio, tudo vai estar positivo. Seu caixa será positivo consequentemente. Agora, se usar só o caixa, é perigoso, entendeu? Ele que tá falando assim, é por causa do fluxo de caixa, que o Fernando falou, entrada e saída, o cara só vai, tô comprando, tô pagando tudo, tá sobrando dinheiro, ele vai fazendo o famoso giro, o famoso giro. Então, aí nós temos também um KPI importante, que nós temos os índices, né? Então, nós temos o prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, prazo médio de estoque, renovação de estoque. Né? Todos esses indicadores, ele verifica quanto você precisa de necessidade de capital de giro, que é um ponto muito importante, né? Muitos lojistas não utilizam esses, não sabem quanto que tá, né? Interessante que eu estava conversando com o Sérgio da Azuri, né? E ele me mostrou que o módulo dele, olha que interessante, o módulo dele, ele tem um KPI de gestão que muitos softwares eu não vejo. Então o lojista sabe, né, quanto que é esses 3 indicadores e quanto que é a necessidade de capital de giro online. Ou seja, online. Se ele entrar agora no sistema, ele tem. Ele consegue ver. Puxa, hoje não, hoje eu tenho que ir nas empresas, a gente faz no Excel. Na unha. Na unha, só que eu chamo de SAP, né? Sistema Avançado de Planilhas. Então... Vamos falar do Azuri? Vamos aproveitar, você deu um gancho aí. Você gosta do sistema da Azuri? Eu gosto da Azuri porque... Por quê? Por causa da gestão. Ele tem a gestão financeira da empresa. E a gestão financeira da empresa é que muitas pessoas não olham. Essa é a gestão. Ele dá um raio-x bem... porque assim, uma coisa é você fazer no Excel, o cara faz, tem um cara bom em Excel, manda ele fazer. Só que até o cara fazer, não. Nossa, o da Azuri não, o cara entrou online, ele já consegue ver os indicadores. Isso que é interessante. Gente, já aproveitando falar da Azuri, que é uma empresa de sistema de gestão integrado para pequenas, médias e grandes lojas de materiais de construção. São mais de 500 PDVs espalhados em todo o estado de São Paulo. A Azuri é de Cotia para o Brasil, quiçá o mundo. Por quê? É uma empresa que é compromissada com a tecnologia de informação. Comunga com a fala do nosso convidado de hoje, Fernando Kawahara, sobre esses aspectos que são relevantes para o crescimento da tua loja de material de construção. E a Azuri traz toda semana um super brinde para os nossos convidados, Edu Justino, e você vai passar aí pro Fernando, né, esse momento especial de Azuri. Honra. E o Fernando, o Edu, você sabia que a Azuri agora, ela tem um gerente de contas, ele fica praticamente 24 horas no ar para atender qualquer tipo de demanda que o lojista que é filiado à Azuri, que tem a Azuri lá no seu PDV, possa tirar suas dúvidas, seus pequenos problemas do dia a dia que acontecem. Então, você tem é o tal do gerente direcionado. Então, é mais uma solução que a Azuri traz para vocês. Abração, Sérgio. Deixa eu só agradecer, Sérgio. Muito obrigado aí pelo presente. Sérgio Jeder. Né? Só complementando, Anderson, o consultor, ele não tem lado, né? Mas assim, analisando os sistemas que a gente vai nos clientes, a Azuri, ela tem um painel financeiro. Que aí eu não preciso fazer no Excel. Certo. Eu preciso consolidar um monte de arquivo para chegar nesse resultado. Você entendeu? É otimizar o trabalho. Otimizar o trabalho. Edu? Fernandão. Tem muita pergunta. Não, tem bastante aqui. Fernandão, você olhando pro pequeno agora, para você fazer precificação, qual a primeira dica, o primeiro passo que ele tem que fazer? Calcular o preço. Para calcular o preço, primeiro ele tem que ter muito claro a mercadoria que ele quer ter na loja. Né? Às vezes a pessoa fala um mix de produto. Exatamente. Então, o mix, ele se conversa. O que é o mix se conversa? Eu tenho um porcelanato, um piso, eu tenho uma louça, eu tenho metal, tudo para fazer a construção, a obra completa? Eu tenho estoque e mix para montar 3 banheiros, 2 banheiros, tenho fechadura suficiente. Então, beleza. Por quê? Pessoal, mas o que isso tem a ver com preço?
Tem a ver com preço, porque, assim, baseado nesse mix, a gente consegue fazer uma precificação que nós chamamos de conjunto, né? Precificação em que eu posso fazer um preço geral para todos o mix de produto e eu consigo chegar na estratégia final da margem de contribuição. Porque assim, quando vamos lá, eu chego numa empresa e eu tenho que arrumar ela. Arrumar ela, assim, fazer ela ser rentável. Aí fizemos as contas do planejamento orçamentário e o margem de contribuição deu 36. Eu preciso precificar os meus produtos ponderados para que dê 36. Então, a composição do produto ela é muito importante. Porque eu falo assim, ó, vamos supor, você comprou a fechadura, mas ela não dá a margem objetiva que precisa. Vai lá e negocia com o seu fornecedor. Então, o price ele tem um papel muito importante. Ajuda na parte de negociação de compras. Claro. Pra comprar. A gente dá insights, dizendo assim, olha, com esse preço que você compra, você não consegue atingir a margem objetiva para ter a rentabilidade de 36 na margem final da empresa. Olhando assim, que o mix de produto, mas o primeiro passo é ele saber quanto que é as suas despesas. Primeiro, também saber quanto que ele pode, o percentual que é de despesa no produto. Também, tem empresas que colocam a despesa no preço e tem outras que não. Não coloca? Não, tem empresas que não colocam a despesa. Ele só calcula o débito e crédito ou só e faz o preço, né? Por quê? Porque se eu tenho um preço ideal, eu não preciso jogar a despesa, porque eu sei quanto que vai ser. E quando eu finalizar... Exato. Por isso que é importante ter a precificação certa. Mas quando você calcula, vamos supor, o quanto você tem de despesas fixas, quando eu tô falando, aluguel, telefone, funcionário, você vai montando aquela planilha lá. O DRE. E você pega aquele valor que você juntou dá um X valor. Aí você faz uma média do que quanto você vende. Isso. Vamos zerar? Vamos falar assim, ó. Em 6 meses, a nossa média de venda foi 100 mil reais. Certo? Correto? E a nossa despesa fixa, pagando um aluguel, funcionário, foi 40 mil reais. Correto? Meu raciocínio tá certo? Tá certo. 40 mil reais. Tem as despesas... despesas que são variáveis. Certo. Que é os impostos, ou comissão de vendedor, e você calcula esse valor para saber quanto você vai colocar a precificação. Se essa for a estratégia da empresa, sim. Porque assim, quando eu chego na empresa, a gente verifica como ela trabalha, como ela enxerga e o que ela quer. Aí eu quero dar 10% no bottom line, nós chamamos de último resultado. A gente pega o DRE. Você faz ao contrário. Isso, eu vou. Você vai pego a linha 1. Eu quero 10%. Eu pego a linha de despesa administrativa. Abre. O que tem lá dentro? O que é possível renegociar contrato, o que não é? O que é possível você cortar, o que não é? É possível se trocar para uma tecnologia mais atual e descartar? Tem. A gente trocou até linha de ramal de telefone. Aí diminuiu a despesa. Aí a gente vai subindo. A despesa tá ok. Pum, aí vai subindo mais uma linha. Despesa operacional. O que você tem? Abre. E vamos pesquisando tudo. Para depois ver o que enxugou para depois chegar na margem. Porque assim, eu não posso sacrificar a margem se eu tô gastando mal. Eu vou jogar tudo no preço, aí eu fico fora de mercado. Você fica fora do mercado. Então eu tenho que entrar na empresa, analisar todas as contas. É o erro de muita gente. Né? Aí joga no preço, não vende. Eu tenho que deixar o preço mais competitivo possível, aquela margem de contribuição menor possível. Por quê? Porque eu estou enxugando as despesas, as linhas de baixo. Aí eu vou e faço uma precificação. Eu tenho que dar 30 de margem ponderada. Por isso que é muito importante você ter o DRE da empresa, que aí você consegue enxergar onde está saindo. Com certeza. E DRE... E todas as despesas estarem dentro dos seus centros de custo e linha de pagamento lá, que chamamos de plano de contas. Plano de contas. É fundamental para você ter uma saúde financeira. Quando você está falando aí desses detalhes, que são muito importantes, vem 1001 coisas na cabeça, né? Por quê? Porque a gente sente que o lojista, o pequeno, né, lojista, ele tem essas dificuldades, né? De entender se o custo dele está correto, entender qual a margem ele deve praticar. Às vezes ele tem um pouco de dificuldade de trabalhar as famílias, não é? Exatamente. Como é que é isso aí para esse pequeno lojista que na tem verdade, sendo sincero, assim, quando a gente vai num cliente, ele sempre fez assim a vida toda, 30, 40 anos. Aí eu vou chegar lá e falar assim, tá errado? É difícil, né? Certo. E o cara tá ganhando dinheiro, tá subindo. Ele falou, sempre me mantive, paguei minhas contas, tá tudo tranquilo. Por que você tá falando agora que tá errado? Eu falei, não é que tá errado.
podia ser melhor. Sim. Mas por quê? Seus resultados Seus poderiam ser resultados seriam diferentes. melhor. Ah, quanto? Não sei, vamos fazer um planejamento? A gente faz um planejamento orçamentário, pega o existe, que nós chamamos como é e como será, né? Fazemos as continhas, verificando, nosso resultado poderia ser 12 em vez de 7. Se você precificar, tá vendo esse preço aqui? Por que que ele tá assim? Sendo que o peso dele é irrelevante pro total da categoria, né? Eu não chego e pego uma média aritmética, porque lá não funciona, né? Eu, como sou pós-graduado em estatística, né? A gente sempre tem um lema, né? Você usar a média é ter a certeza que você está errado. Sempre. Por quê? Porque ela tem os desvios e ela pode distorcer o seu resultado. Né? Então, a gente pondera isso, verifica as extremidades, corta, faz uma média parada, alguma média harmônica e mostra para ele que não é assim que precifica. É X, precisa ser Interessante, tanto, né? né? A média. Às vezes, aumentar o preço, aumenta a venda. Que é um balizador, né? É. Normalmente as pessoas se balizam pela média. Mas o que ele fala é uma coisa que, pô... Assim, do jeito que eu tô entendendo aqui, a despesa, tem que todo dia cortar sabe quando você vai cortar a unha? Tem toda hora que você olhar e ir cortando e acertando. Exato. Porque às vezes você diminui um pouquinho a sua despesa, você aumenta a sua margem de contribuição. Porque do jeito que o Fernando falou, ele tá olhando ao contrário, de baixo pra de cima. baixo para cima. Aí eu sei quanto que eu preciso. Porque se eu chego na empresa, quanto que eu preciso dar de margem? Não sei. Como é que eu vou saber? Hoje, eu vou pegar o histórico do DRE e falar, ó, você tá dando 25, Você 25. já pegou alguma loja assim que o cara misturava conta particular com empresa e... Existe. Existe. Conta pra bala gente. de gato. Histórias de Existe, precificação. mas assim, a orientação é cortar. Você entendeu? Ó, não pode misturar a conta na empresa. Por quê? Você tem uma conta particular, você jogou dentro do plano de contas. Eu vou considerar elas como despesa, mas aí você vai esmiuçando toda a caixinha lá. O que é isso aqui? Ah, um particular, não. Tira. Então, quando a gente faz um planejamento orçamentário para 24, ou vai planejar os próximos anos, a gente não considera conta particular. Tem, mas a orientação Tem da nossa lojista que consultoria... coloca a expansão, por exemplo. Assim, vamos dizer, o cara tá expandindo lá, ele tem 1.000 metros de loja, ele quer montar um centro de distribuição, ele tem lá uns 1.500 metros, vai transformar em 4.000. Aquele material que é consumido na construção, aquele profissional que está prestando serviço, também não pode entrar nessa conta. Não, né? Ó, Nem como investimento. Tem que analisar. Tem que analisar. Tem que analisar. Há ressalvas. Ó, por exemplo, Há ressalvas. na parte de uma parte da precificação que ela é muito importante, promoção. Qual que é o maior Promoção. objetivo da promoção? É vender. É vender, né? Mas não que tá na promoção, né? É chamar um cliente pra loja. Essa é a visão. No meu ponto de vista, do ponto de vista da nossa consultoria, quando a gente faz um tabloide, pra que ele é? Ele é para você chamar, que nós chamamos itens de geradores de tráfego. Então o cara vem na loja com aquele preço, um pizinho de R$29,90, vou lá. Aí você tem uma área de venda extremamente capacitada, aí ele fala, 29 não, eu tenho aqui um piso agora novo, com a massa nova, R$34,90. Então o cliente, você gerou o tráfego na loja, o seu vendedor captou o cliente e ele direcionou para um preço maior para você ter aumento de ticket médio. Então o pricing, ele também atua nisso, né? Porque assim, quando eu vou fazer uma avaliação de tabloide, eu vejo que eu vendi muito do R$29,90, eu questiono o gerente. Ô, meu jovem, mas você pode vender. Eu falei, não, para trazer, mas você não conseguiu converter? Você conversou com o seu gerente? Conversou com sua área de vendas? Ah, não. Por que não? Uma pergunta. Que legal. Não, pode legal, conclui. Aí, o que acontece? Isso é uma parte que precisa aumentar o ticket médio. Só que assim, vamos supor que eu só vendi item de tabloide. Quando você faz um tabloide, você tem um objetivo de vender mais. Quanto? Mais. Então nem toda campanha ela traz um resultado positivo. Pode ser que não. Pode ser que Porque não. assim, você tem que vender uma quantidade a mais para manter a mesma rentabilidade do seu preço regular. Quanto? Aí tem uma quantia matemática que a gente faz para saber, ó. Esse item que você colocou a R$29,90, você tem que vender 30% a mais para ter a mesma rentabilidade se vendesse no preço normal. Pra aí você vai analisar tudo isso. Ó, Então nem tudo que reluz é ouro, né? exato. Tá vendo? Tem muita coisa dela Vox, que eu tava... Vox Trio. Não, mas tem uma pergunta. Ah, tem? Não, fala da Vox primeiro. Da Vox. Não, eu tenho que achar aqui. Não, dá o seu depoimento da Vox, aí eu já acho aqui. Vai lá, enquanto eu acho. Vai lá.
Pai do céu, Fernandão, essa parte da precificação é muito mais complexa. Muito Ela complexo. nasce do custo. Do custo. Primeiro você tem que ter a certeza que o seu custo está correto, porque ela é sua base para você fazer um monte de ação. Não é só pôr o preço na ponta, é você garantir sua margem de contribuição, garantir toda a sua promoção, garantir toda a rentabilidade de um contexto. Não é só 1, 2, 3 itens, é um mix de produto. É muito bacana essa parte. Você é o cara que ensina a precificar. E a Vox to You São Bernardo do Campo é quem ensina a se comunicar de melhor forma, né, o Edu? Falar bem não importa quem e não importa onde. Então, eu quero trazer aqui para vocês o depoimento do Edu, que é o novo aluno da Vox to You São Bernardo do Campo. Oratória com categoria, né, Edu? Com categoria. Quer vender mais? Quer se comunicar melhor? Quer fazer boas negociações? Procura a Lucimara e o Gabriel lá na Vox to You. Vox to You. Tá vendo? Gente, ó, fica localizado na Avenida Imperador Pedro II, número 1111, no bairro de Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. É fácil acesso, um lugar super style, lindo, maravilhoso. As salas apropriadas para você que quer crescer na comunicação, a oratória é o caminho. Então, procure lá a Lucimara Mantognoli e também os nossos professores, porque vai ser um sucesso maravilhoso. Gabriel. É o Gabriel. Verdade. Vamos lá, vamos voltar aqui com o pricing do nosso Fernando Kawahara. Fernando, Qual que era a sua dúvida? agora eu vou ter que buscar de novo, porque eu tava com a dúvida. Puxa, perdi o fio da Eu tava falando meada de aqui. promoção. Promoção. Isso. O camarada pega, você falou aí do tabloide, mais ou menos você já até me respondeu, mas ele pega, ele quer vender o antigo boi de piranha, né, que a gente chamava. Ele quer mostrar esse produto, ele quer atrair o cliente. Atrair o cliente de uma forma inteligente, mas às vezes o camarada ele estoca uma quantidade muito exagerada desses produtos que vão trazer uma rentabilidade baixa, um ticket médio baixo e que vai trazer um gasto de energia muito grande. E essa energia se traduz em números, em valores, em custos. Como é que é? Se você fosse orientar o Edu agora a fechar uma grande negociação para fazer uma grande campanha, o que você indicaria o Edu? Trabalhar com os primeiros preços ou fazer um equilíbrio nessa conta, né? Então, Sem o né. Quando a gente faz esse tipo de planejamento, a gente sempre busca o equilíbrio, tanto na vida quanto em negócios, né? Então, negociações de grande volume, né, baseado no que você falou em custos, eu preciso ter a certeza que eu estou acertando no produto, certo? E que eu vou ter uma condição comercial boa. O que é uma condição comercial boa? Um prazo de pagamento maior e eu vou girar esse produto, né, antes de pagar o fornecedor. Essa é a orientação de pricing comercial, porque eu não sou só pricing puro, né? A gente trabalha com a gestão comercial. Né? Então, grandes negociações, ela é importante? Ela é. É um produto de alto giro? É. Mas eu ganho dinheiro com ela? Pouco, né? Há uma interrogação. É uma interrogação. Aí, voltando a falar em capacitação de loja, ele vai vender o quê? A demanda cruzada, que nós chamamos, né? Eu gerei um tabloide, gerei o boi de piranha, que nós chamamos de geradores de tráfego. O cliente veio, que é o mais importante no varejo, é o cliente vir na sua loja, certo? Aí, do meu ponto de vista, ele tem que migrar para um item maior e vender o complemento. E aí a estratégia de venda, que comercial. É a estratégia. Por isso, voltando à pergunta do Edu no começo, que eu tenho que saber qual é o mix de produto para eu precificar certo, saber quanto que o conjunto vai me dar de retorno. Em uma das minhas andanças, o Edu já vai complementar, eu gosto de ir em algumas lojas, alguns homes, e eu noto que na entrada você tem lá uma pilha bem feita com um apelo. Pisos e revestimentos a partir de X valor, R$19,90. Mas para você comprar aquele produto é uma grande dificuldade. Por que o lojista de bairro, o pequeno e médio, às vezes não adota esses princípios? Vamos falar até das lojas médias. Por quê? Porque talvez, e você vai me corrigir agora, a margem de comissão é ínfima. Ali é uma estratégia de marketing por trás daquele produto que está sendo aquele apelo, para que realmente o cliente seja direcionado a esses produtos, a qual você falou. É isso aí. É isso que o lojista precisa entender. O que a gente, para a área de price, que a gente cobra muito a parte de marketing? Me traz o fluxo, né? Você tendo um fluxo, que é o mais importante, porque assim, às vezes tem uma parte de price que ela já é mais avançada, que nós chamamos de otimização. Então eu pego toda a série temporal do que aconteceu e os cálculos estatísticos e matemáticos me falam quanto que eu posso vender o preço ótimo. Mas para eu ter o preço ótimo eu tenho que ter a demanda, e para eu ter a demanda eu tenho que ter fluxo.
E você não dá para você combinar com cada cliente para ele vir comprar para que o meu número tenha uma assertividade alta, certo? Você tendo um marketing bem estruturado e ele trazer o fluxo para sua loja, já é um primeiro ponto. É o ponto mais importante. Aí você tem a sua capacitação de loja, que é o vendedor, que ele vai orientado por compras, né? Que você vai ter que, quando o cara vier, você tem que vender o de R$ 34,90, né? Mais os acessórios, mais o complemento. E nesse conjunto de mix você consegue uma rentabilidade maior, né? Às vezes a gente vai fazer análises estatísticas e eu vejo que só vendeu o piso. O fulano, O rejunte. cadê o rejunte? Cadê a argamassa? Cadê o nivelador, a o cunha, cara o não quis, alicate, não o quis, protetor que estranho. de piso. Como é que ele vai instalar? Sendo que eu já entreguei. Se ele já recebeu, ele é a pronta entrega. Ele... Falando em marketing, nós temos a Prumo. É isso que eu ia perguntar. Pela sua fala, então, a Prumo seria essencial para uma loja de pequeno e médio porte hoje. Qual que é a vantagem de você ter a Prumo? Porque profissionais já dedicados ao segmento. Então ele conhece produto. Já é um ganho, né? É lógico. Então, Sim. essa é a vantagem de você ter um especialista na área. Então ele sabe o que é uma argamassa, sabe o que é um piso. Então na composição dos produtos que vai ser anunciado, ele sabe se... Respira aquilo, né? Vive aquilo. Exatamente. Ele sabe se vai ter um retorno ou não, vai gerar um tráfego na sua loja, né? É tanto mídia social quanto loja física. Isso é muito importante, você ter um profissional da área. Você, lojista de material de construção, não vou falar que não é um custo a Prumo. É um investimento que te dá retorno. Uma empresa de marketing. E o pessoal da Prumo lá, o Matheus e a Vitória e até o Vitão, eles estão um trabalho extraordinário. É isso mesmo. Um grande abraço para toda a galera da Prumo, que é parceira aqui do Casa Show. Exatamente. Matheus, aquele abraço lá. Vamos falar da Road Metais? No final. Final? No final. Então vamos lá. Continua, pode continuar. Você deixou agora. Você deixou a bola pingando? Pingando. Ai, ô, Fernandão. E essa sua transição aqui, que você saiu de um grande player e veio trabalhar como consultor aqui. Como tem sido essa... Porque agora você é um empreendedor. Exatamente. Quando eu trabalhava num grande home center, onde tinha muitas regras, tudo muito certinho, tudo dentro da regulamentação, tudo certinho. Quando eu parti para a área de consultoria, foi um choque, foi um espanto, porque eu via que as coisas, o pessoal não se preocupa em emitir a nota, as pessoas não se preocupa com o imposto, não sabe quanto que tá o custo, e vai vendendo e precifica no markup, vai tudo de qualquer jeito, eu fico apavorado. Vamos supor, o lojista ele quer comprar, não, quer vender, primeiro passo, vender. Só que toda essa parte, eles não fazem essa análise. Né? Então, quando a gente chega para fazer essa consultoria, a gente, né, como eu falei no começo, pode chegar a falar que você tá tudo errado, porque tem 30 anos acontecendo. E tá ganhando dinheiro. Mas poderia ser melhor. Né? Então essa transição ela foi no começo um pouco difícil, mas a gente vai se adaptando, porque a gente pega as melhores práticas que tinha, né? E vai aplicando para o varejo material de construção, que é um pequeno porte, né? Então, muitos processos, mesmo que seja muito simples, eles ainda não possuem. Então a gente vai implementando o costume, uma coisa que eu gosto de enfatizar bem para os lojistas: façam a reunião mensal de resultado. Não pode passar um mês sem fazer a reunião de resultados. Como é que é? As lojas têm esse hábito? Não tem esse hábito. Eu falo, quanto foi o resultado? Não sei. Você puxou o Não sei. Deixa eu dar uma olhadinha. O resultado foi X. Normalmente se baseia só no valor da venda. O valor da venda e aquilo que eu falei, caixa, tá entrando dinheiro, tá saindo, tô pagando as contas, tô indo, vamos. Mas esse é um erro nosso, eu vou me incluir. Nós às vezes chegamos num bate-papo, depois ali da conversa profissional, aquilo que tinha que ser dito, feito, falado, enfim, reclamado, discutido. Normalmente a gente sempre pergunta, e aí, tá faturando quanto? Não, faturar... essa loja tá faturando 1,5 milhão. Mas essa loja tá faturando 1 milhão, 800 mil, 700 mil, enfim. É uma forma errada de se manusear, né? Essa conta, né? Porque não é o que... Lógico, tá vendendo, é importante. Lógico. Mas o final é o que deixa. O resultado final. É o que deixa, exatamente. O que deixa de grana. Seria mais agradável assim, o cara que vende 1,5 milhão tá dizendo assim, olha, o meu resultado é 8%. É um número bom. O outro diz, meu resultado é 4%. É um número bom. Tá bom, né? Por exemplo, quando eu falo assim, façam a reunião no final de cada exercício. Por quê?
Porque você precisa ter um plano orçamentário. Eu preciso vender X em fevereiro, março, abril, com uma margem X, com a despesa Y. Quando você fecha o mês, por que aquilo não ocorreu? Aí tem um pega pra capar, é culpa sua, mas é normal você ter uma discussão dessa no nível gerencial. Porque você tem que discutir o porquê que o plano não foi Não foi é porque assim, eu quero pular de 8 para 15. Sim. É possível? A gente fez um plano, combinou com todo mundo. Por que isso não ocorreu? Não é você achar culpados, é você encontrar onde teve o problema e você corrigi-lo para que o próximo exercício seja mais próximo daquilo que você planejou. Né? Uma coisa muito engraçada que eu vou contar aí. A gente tinha uma sigla chamada GMD, que era Gestão Matricial de Despesa. Então a gente precisava cortar as despesas para que o resultado fosse melhor. Aí nós tínhamos uma meta de despesa. Eu vou contar. Eu vou contar. Tinha uma meta de despesa para gastar para uma venda Y. A venda não ocorreu, mas a despesa ocorreu. Então o cara ficou abaixo da despesa. Todo mundo comemorando, eu fiquei dentro da despesa. Ela falou, mas você só podia gastar Y se você tivesse vendido X, cara. Entendi. Aí o pessoal para tudo, não conta, a metodologia está errada. Tá errada. Tem que convergir, né? Claro, por exemplo, se você vendeu só 91% da sua meta de venda, você só pode gastar 91% da sua despesa. Ele vendeu 91 e gastou 100 da despesa. Nossa, É isso. Ou você vendeu 70% e gastou 85%. Eu falo, não, tá ruim. É mais ou menos o que tá acontecendo com o governo, né? Exatamente. Déficit atrás de déficit. Pessoal, vocês estão assistindo esse episódio, papel e caneta. Vai escrevendo, que eu escrevi tanta coisa aqui que eu tô me perdendo. Muito importante, realmente. Antes do Fernando continuar, vamos pedindo aí a colaboração de você que entra no podcast e assiste, nem que seja um trecho, se inscreva no canal e dê um joinha, porque é muito importante a sua inscrição. E se você puder ainda apertar o sininho de notificação, que traz você para o próximo episódio. E com certeza vai ter aqui um profissional sempre pronto para trazer um conteúdo de Matcom com excelência e qualidade. Os nossos convidados aqui, cada dia, cada episódio é um melhor que o outro, né? É uma aula, né, Anderson? Uma aula. Vai lá, Edu. Sei que você tem dúvidas. Dúvidas? Pessoal, o que o Fernando trouxe aqui sobre precificação, controle da despesa. Se você com dificuldade, tem as Acomacs. No Brasil inteiro tem a Acomac. Aqui na região do ABCD, nós temos a Acomac do ABCD. Nós temos treinamentos, nós temos curso, nós temos parceiros para trazer benefício para você, lojista. Vai aparecer aqui o QR Code, procura a Raíssa aqui. Fernandão, vamos lá? Vamos. Aproveitar que é difícil encontrar um cara que conhece bem de pricing. É difícil. Você viu a abrangência do pricing, né? Aproveitar. O pricing não cobra todo mundo, não é só o preço. Coisa, não é só a etiqueta, os números que estão na etiqueta que eu falo. Não é só aquela etiquetinha que você emitiu, não. Cara, tem um monte de planejamento antes disso, até chegar na... Às vezes o cliente olha um precinho, por trás disso teve todo... O pricing também trabalha na parte de despesa, assim, você precifica a despesa, por exemplo, a precificação a gente acha que é só o que tá ali na gôndola. Não. Tem um trabalho num todo. Você precifica, por exemplo, você pode apontar porque, esse caminhão, essa logística está gastando mais óleo diesel do que deveria. Existe isso também? Existe. É um trabalho, um mapeamento. Exatamente. Quando a gente... Manutenção, quando a gente abre a peças. caixa, vamos ver. O que é isso aqui? Foi uma despesa extraordinária do caminhão que quebrou. Mas quebrou por quê? Porque o cara não trocou óleo. Mas cadê a manutenção preventiva? Não tem? Não, o cara não controla? Chama o gerente de logística. Vem cá, meu jovem. Por que aconteceu? A gente não faz. Agora, a partir do momento, você vai começar a fazer. Aí a gente faz um... É uma planilhinha, às vezes o cara não sabe preencher, pede para outro. Mas precisa ter a manutenção para você não ter aquela surpresa. Eu tinha um diretor que olhava para mim assim, Fernando, ele chamava de Kawahara. Kawahara, surpresa mata, notícia ruim não. Então eu não posso ter uma surpresa extraordinária no meu DRE que impactou o meu resultado final. Porque empresa assim, com um home center muito estruturado, a cobrança por resultado é muito grande. Então, todo mundo está ávido por resultado. Tá todo mundo atrás do negócio. Se acontece alguma coisa extraordinária, a gente descobre mela que é. Tudo, né? Mela tudo. Acabou, cara. Você vai numa reunião, uma mesa grande com um monte de diretor lá, o presidente, e o cara fala, você que de transporte, seu caminhão que... Você mexeu com o meu Aproveitando valor. essa parte do transporte e logística, você deve ter feito algum trabalho com algumas lojas Matcom. Qual o percentual do custo logístico?
Então, Entrega, não vou te falar assim, não vou te falar nem do custo do CD, do custo de entregar. Vamos supor, quero terceirizar as entregas. então, mas é que geralmente essa aí tá dentro de um custo operacional. Eu jogo tudo dentro dele, assim, para não ter muito detalhe pro cliente, entendeu? Ter muitas contas abertas. Esse número eu não tenho, porque eu jogo tudo dentro da despesa operacional. Do operacional. Eu jogo tudo dentro de operacional. Você Então pega eu faço uma custo continha. Jogo tudo ali, faz uma continha. Mas aí quando você vai montar o DRE ali, aí aparece transporte. Aparece. Você não lembra de bate-pronto, você não lembra. Não lembro. Mas eu posso trazer, numa próxima oportunidade, se eu for convidado, sim. a gente pode trazer a média de mercado. Porque eu vou falar assim, diz que a média não pode, você acabou de falar hoje, né? Mas a média eu aparei. A média. Me deu Porque uma... É isso aí, Porque geralmente o pessoal cobra 5%, vai. Vou contratar um freteiro, ele paga... Vou cobrar 5% de transporte Eu não logístico. tenho a manutenção, não gasto o óleo diesel, eu não tenho pneu. Então, mas aí nessa receita, quanto você arrecada para pagar esse transporte? O custo logístico, tem que tomar mais cuidado no custo logístico, ele pode ser maior que o seu lucro. Claro. Mais de lucro. Ó, pra você ter noção, Olha que loucura. eu fui em cliente que não cobrava frete. Eu falei, mas por que não? Pra região eu não cobro. Eu tô nesse caso. É um apelo de venda, né? Que na verdade, assim, não é que não cobra. Você joga uma margem para fazer esse custo. Então, aí o importante é do precificação, tá vendo? Precificação. Porque assim, quando eu falo, quanto que eu preciso precificar seus produtos? Eu preciso conhecer suas despesas pra gente fazer uma média ponderada de tudo que você precisa precificar para pagar aquele gasto que você vai ter. Você entendeu? Ele tá no preço. Legal. Você entendeu? Mas quanto? Não sei. Tem que fazer a conta. Sim. Você entendeu? Você me deu uma ideia. Vou dar lá o DRE, vou levantar quanto que é. Levanta, Isso dá uma olhadinha. É importante. Agora, uma coisa que é muito importante, a gente tem alguns minutos ainda. Vamos falar sobre perdas? Perdas? Entra vamos na falar precificação? Assim, a ROAD já vem. a perda entra porque ela entra numa linha em que eu tenho que... Perda de mercadoria eu tenho que pagar imposto. Certo. Certo? Eu paguei o imposto, independente se eu vendi ou não. Isso. Ela tá no imposto, ela tá na saída de impostos lá da saída de venda. Tudo que é baixo de mercadoria. Você falou perda agora. Tá no CMV. CMV, é isso aí. E normalmente isso não uma coisa da transição que você perguntou, eu vou complementar. Sabe o que eu reparei que esses pequenos e médios não cobram? Bonificação de fornecedor. Como assim a Porque bonificação? assim, no home center que eu trabalhava, a gente tinha um contrato de acordo comercial. Tudo que eu compro, eu tenho um percentual sobre essa compra. Certo. Tá no preço? Talvez, né? Às vezes tá. Tudo isso aí é uma arrecadação. Isso é um redutor de CMV ou entra com mercadoria bonificada. Você entendeu? Você lojista aí, ó, uma hashtag fica a dica. Toda sua compra, você pode pedir um percentual de bonificação para o seu fornecedor. Então, vou dar outra hashtag que fica a dica. Toda a indústria ela tem um planejamento para essa conta. Né? Por exemplo, eu vou anunciar um produto da Rod Metais no tabloide. Certo? Eu estou expondo a marca dele e não estou cobrando nada? Eu vejo clientes que não cobram. Como assim? Não, tem que cobrar um percentual. Eu estou expondo a marca dele. Eu coloquei no carrossel do site. Eu não estou cobrando nada. E eles, geralmente, indústria desse porte, eles têm esse estudo. É que você tem, é que a pessoa não pede. Hashtag fica a dica. Peça para qualquer um, menos para mim. Por que que... desculpa. Por que entra... É o primeiro. Por que o Price vê isso, né? Porque eu tenho a margem comercial e a margem com bonificação. Eu tenho dois tipos de margem. Não, com certeza. É claro, tudo depende da negociação, né? Às vezes o volume não é tão grande, então o pequeno, ele sente um pouco... Exceto para a Indramaco, tá? Eles não... Não. Às vezes o pequeno, ele se sente um pouquinho assim, reprimido em cobrar às vezes nunca viu. E às vezes também nunca viu, né? Então, por isso que, assim, é importante essa orientação. Mas existe o pequeno também, ele vive das oportunidades, né? Exatamente. Isso também foi uma coisa que eu observei com esses clientes. Às vezes tem oportunidade, ele... Eu tenho um cliente de São Bernardo do Campo que ele fala assim pra mim: não me visite, não há necessidade. Exceto se você tiver oportunidade. Se não vier com oportunidade, pode ficar tranquilo. Você só volta quando tiver oportunidade. Então, é um cliente que é acostumado a oportunidades, né? Uma outra parte, e aí eu quase não volto lá. Uma outra parte também da atuação... Você compra, tá bom. Uma outra parte, oportunidade. Uma outra parte também da atuação do pricing é tabela de fornecedor. Olha que interessante. Geralmente, nas empresas, ela tem um contrato
e que ela vai mudar a tabela. Então ela faz esse anúncio, essa comunicação, ô lojista, eu vou alterar a tabela daqui 30 dias. Aí Comunica. aí comunica, aí a gente vai para o abastecimento, vai ter uma oportunidade. Qual que é o que eu posso comprar para aproveitar o preço antigo? Por quê? Eu comprei no preço antigo e precifiquei ao preço novo. O que eu ganhei? Margem. Aí o price vem e fala assim, o mercado já passou. Eu aumento o meu preço, porque geralmente o pessoal repassa o preço, eu dou com custo antigo. Então eu ganhei rentabilidade. Salva. Road Metais, qualidade que gera confiança aí no seu PDV, é isso mesmo. Você que está precisando melhorar a sua linha de metais com um custo-benefício que vai trazer atratividade ao seu cliente e vai te dar um ticket médio muito mais elevado, pode confiar, a Road Metais é uma empresa que vai cuidar do seu PDV, vai zelar aí do seu, como que você chama lá? Qual ponto de venda? O mostruário. A gôndola? A gôndola, né? Venda, No PDV. Então tenha certeza que a Road Metais vai trazer tudo isso e muito mais. Um grande abraço da Zona Leste de São Paulo para todo o país. Road Metais, confiança que gera, qualidade que gera confiança também aqui no Casa Show. Um abração pro Um abraço pro Rogério, Jefferson, para toda a galera aí. E agradecendo também aos nossos demais patrocinadores que a gente já citou aqui. Ô, Fernando, o nosso tempo já foi. Poxa vida, Nossa isso é um vida. tema para Até para 3, 4 horas. Mas eu gostaria. Edu, tem alguma pergunta antes das considerações? Eu tenho uma pergunta, assim. Vamos lá. Vamos lá. Qual a sugestão você dá para um lojista? Uma sugestão, uma consultoria agora. O cara é consultor. Uma dica. O cara não tem um RP. Lógico, você vai falar de com RP, Azure. Para ele calcular o preço. Olha, a minha dica, faça seu DRE mesmo que seja no papel. Saiba o que está acontecendo. Conheça suas despesas administrativas, despesas operacionais e contrate um profissional de price. Não, estou brincando. Tenha sempre em mente. É necessário. Tenha sempre em mente que o que manda na empresa é o caixa. O caixa é o patrão. Só que você precisa conhecer o seu DRE, conhecer suas despesas, conhecer seu cliente, conhecer os produtos, né? Conhecer tudo. Saiba o que está acontecendo. Essa é a sugestão, a dica, né? É entender para que você tenha, que você valorize o seu negócio de uma forma geral. Bom, vamos para as considerações finais. Fernando, gratificante a sua presença aqui, trazendo esse tema tão importante que é de precificação para o lojista, que ele vai entender um pouco mais. Para conhecer o trabalho do Fernando, Instagram, vai aparecer no QR Code, mas fala aí. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade do Anderson e do Eduardo da Casa Rosada, participar desse bate-papo de precificação, que ela é muito importante, ela abrange muitas áreas dentro da empresa, né? O meu Instagram é @fkconsultge. Né? @fkconsultge. Eu sou da FK Consult. Muito obrigado pela oportunidade. Para você adquirir o serviço do Fernando, é simplesmente entrar em contato com ele, ele vai fazer uma visita na sua loja, vai entender um pouco das suas dores e a sua necessidade. Nós já estamos fazendo um network também, aproximando o Fernando de alguns lojistas, para que a gente tenha também, né, cada vez mais pessoas do Matcom mais prósperas, né? Com ferramentas, com profissionais que possam trazer isso, né? Esse alívio, né, para muitos. E ajudando. Sim, claro. Ajudando os lojistas. Com certeza. Como ganhar dinheiro. Mas... Esse é o ponto. Você esteve no Casa Show. Edu, o seu tchau antes, né? Não, agradecer a presença do Fernando. Acho que agradecer o Rambo, a Beth, os Maia aqui. Toda a estrutura. Toda a estrutura. E até a próxima. Casa Show, o meu, o seu, o nosso podcast da... Construção. Acertei? Acertou, agora acertou.